Já entrou. Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com mais um N2N Talks. Eu sou a Érica Castilho, CEO da N2N Virtual. A nossa empresa ela oferece uma plataforma que permite a qualquer pessoa criar e gerenciar seu próprio marketplace. Só um minutinho que eu estou ouvindo... Acho que vai dar uma melhorada agora. Estava com eco. Bom, a N2N Virtual oferece uma plataforma para que qualquer pessoa possa criar e gerenciar o seu próprio marketplace. Então, se você quer ter o seu shopping virtual com vários vendedores ali, cada um com o seu produto ou serviço, ofertando no mesmo local, a gente te dá uma solução para que isso tudo funcione. E eu estou aqui com o Dr. Rafael Grão, que é advogado. Rafael, se apresenta, fala um pouquinho sobre a sua experiência, por favor. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre o e-commerce do ponto de vista jurídico. Meu nome é Rafael Grão, eu sou advogado com mais de 10 anos de experiência no direito do consumidor. Atuo em outras áreas, mas tenho atuado recentemente, nos últimos 6 anos, com o contencioso de massa, em defesas para um grande grupo de empresas do ramo de telecomunicações. Também tenho ministrado palestras em empresas sobre o direito do consumidor e e-commerce. E também tenho atuado na consultoria e assessoria jurídica da N2N Virtual, da qual faço parte como diretor jurídico. Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento ou dúvidas que vocês tenham aí. Legal, Rafael. Bom, tem algumas questões que o pessoal já levanta sempre. Então, perguntas frequentemente que chegam aqui para a gente, que eu já vou passar para você. E como a gente está online, quem estiver assistindo também pode deixar as dúvidas aqui dentro do bate-papo, que aos poucos eu vou perguntando, tá, galera? Bom, para começar, os donos dos marketplaces, eles sempre têm preocupação sobre a parte de processo em caso de algum vendedor não realizar a entrega. Ou então o pedido chegar errado, o produto não ser enviado, chegar o produto quebrado. Como é que isso funciona? Como é que o dono do marketplace pode se precaver? Ele realmente teria alguma culpa dentro disso? O que você acha aí dessa situação? Então, para poder explicar melhor essa pergunta, eu preciso explicar um pouco sobre essa dinâmica da relação entre marketplace, vendedores e consumidores. Os marketplaces, eles são plataformas virtuais, né, que disponibilizam espaços virtuais para que os vendedores anunciem seus produtos e serviços para os consumidores. Esses vendedores, quando eles contratam com o marketplace um espaço virtual, eles se beneficiam com a viabilização da própria atividade empresarial, com aumento de vendas e tal. O dono do marketplace, ele também se beneficia com o marketplace na medida em que ele, cobrando um percentual sobre cada venda, ele acaba tendo lucro também em cima dessa transação feita com o consumidor. Então, assim, tanto o dono do marketplace quanto os vendedores, eles têm, um lucro com essa atividade empresarial exercida pelo vendedor. A lei que protege essa relação entre o consumidor e o vendedor em uma compra e venda de marketplace é o Código de Defesa do Consumidor, que ele tem muitas regras que, como o nome já diz, para proteger o consumidor, né, que ele é considerado a parte mais fraca dessa relação. E essa lei, ela entende que o fornecedor, aquele vendedor ali, né, que está colocando algum serviço ou produto no mercado de consumo, como ele objetiva o lucro, pela lei é assim, qualquer fornecedor que objetiva o lucro de uma determinada atividade empresarial, ele também assume os riscos decorrentes dessa atividade. E essa mesma lei, ela fala que quando o fornecedor ele coloca um determinado produto ou serviço, né, no mercado de consumo, ele responde por falhas seja vícios de qualidade ou quantidade, seja defeitos na prestação do produto ou na prestação do serviço,
quando esse produto ou serviço não garante aquela segurança que se espera de uma relação de consumo regular. Então, assim, como o marketplace ele participa, de certa forma, dessa relação, dessa cadeia de consumo, né, que a gente chama, o entendimento que tem prevalecido hoje é de que ele também responde pelas atividades do fornecedor. Então, no caso da entrega que você perguntou, o gestor do marketplace, o dono do marketplace, ele precisa ficar de olho sim nessa atividade que é exercida dentro do seu site, porque eventualmente, acontecendo algum problema com a entrega, ele pode vir assim, sim, a ser responsabilizado numa eventual ação judicial. O que eu sugiro nesses casos, né, para que se evite esse tipo de problema? Eu sugiro 4 coisas, assim. Na verdade, 5, né? A primeira, que o gestor do marketplace ele tem uma boa assessoria jurídica, que ele contrate um profissional de confiança para a elaboração dos contratos, da política de privacidade e tal, que a gente vai falar mais na frente, do termo de uso também, que a gente vai falar mais na frente. Mas, assim, de uma forma geral, a gente pode anunciar aqui 4 coisas, 4 pontos que já se pode ir tratando para evitar esse tipo de problema, né, com as vendas feitas pelos seus parceiros, né, no marketplace. A primeira coisa é você estabelecer contratos com esse seu vendedor que sejam bem claros, bem elaborados, no sentido de estabelecer a relação que haverá com o consumidor, né, a relação do vendedor com o consumidor, eventual penalidade em caso de descumprimento de alguma regra desse contrato, o direito de regresso, que é quando o marketplace ele vem a responder na justiça por algum problema que aconteceu nessa venda, e aí o marketplace tem o direito de cobrar depois, posteriormente, do vendedor esse prejuízo que ele teve. O direito de regresso tem que estar nesse contrato também, o ressarcimento de danos, né? Não só danos materiais, mas eventualmente algum dano à imagem, né? À marca, né? do marketplace, estabelecendo regras, por exemplo, sobre anúncios e publicidade, né? Para evitar esse tipo de surpresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente tomar cuidado, o gestor. Deixa eu só te interromper, Rafael, desculpa. Esses documentos que o Rafael está comentando, gente, são documentos que a gente sempre indica a criação, que são o termo de uso, né, que é o contrato que você tem entre o dono do marketplace e os vendedores ou sellers que estão ali dentro trabalhando com você. E aí a gente tem também a política de privacidade, onde você descreve já a parte de como o marketplace vai funcionar para o cliente também, tá? Uhum. Então, o termo de uso, ele representa o contrato tanto com o cliente quanto o vendedor, ali, cláusulas de cada um. E aí o Rafael estava explicando aqui um pouquinho sobre o que é importante ter em cada um desses documentos. Isso. Pode continuar, Rafa. Eu posso até depois explicar um pouquinho melhor como é que funciona assim, o termo de uso, a política de privacidade, mas em geral, assim, o termo de uso é como você falou, é a relação que o marketplace vai ter com os usuários desse site, né, ou que esses usuários terão com o marketplace, né, como eles se comportarão dentro do ambiente virtual do marketplace. Isso é estabelecido através de regras que são previstas no termo de uso. A política de privacidade é assim, todo site que faz cadastro, né, do cliente, ele acaba tendo que lidar com informações, com dados sigilosos, como o nome completo, o endereço, o telefone, data de nascimento, identidade, CPF e outros. Então, assim, esses dados sigilosos... Dados de cartão de crédito, principalmente. Exatamente. Então, esses dados sigilosos, quando um consumidor ele deposita isso na confiança de um marketplace, ele quer saber como esses dados vão ser tratados. E a política de privacidade é exatamente para isso, para explicar para ele como é que os dados sigilosos deles vão ser tratados nesse ambiente virtual. Então, assim, a gente estava falando como é que a gente pode se precaver de eventuais problemas e tal, não só com a entrega, né, mas
com qualquer problema que tenha, que seja decorrente dessa relação de consumo. Primeiro, então, a elaboração desse contrato. O contrato, esse que eu me referi inicialmente, é entre o marketplace e o seu vendedor. Depois você vai ter que estabelecer um contrato para que o usuário comprador, o usuário visitante e o usuário vendedor, eles saibam como se comportar dentro do marketplace. Esse outro contrato é o que é o chamado termo de uso. Mas esse primeiro contrato, que eu me refiro com o vendedor diretamente entre o marketplace e ele, é para você dizer para ele, olha, quando você for anunciar algum produto, algum serviço dentro do meu marketplace, você tem que anunciar com base nessas regras. Quando você for colocar um produto ali, você tem que descrever ele em minúcias, para que não fiquem dúvidas para o consumidor. Então, todas aquelas regrinhas que você espera que o vendedor ele adote, sem que você precise toda hora ficar falando com ele, isso você coloca nesse primeiro contrato que eu mencionei aqui. E o segundo ponto, para se precaver de problemas, é tentar criar alguma metodologia para que se tome cuidado com a publicidade e os anúncios que são feitos no marketplace. Eu sei que o marketplace muitas vezes ele cresce de forma, né, que é a tendência natural dele, a ponto de ficar praticamente inviável observar todas os anúncios, toda a publicidade que é feita lá pelos seus parceiros, os vendedores. Só que é necessário, sim, criar uma metodologia para que faça, de alguma forma, um acompanhamento preventivo e repressivo da atividade do vendedor. Para quê? Preventivo no sentido de, estabelecendo essas regras que eu falei do contrato anterior, por daí a importância de ter uma assessoria jurídica te dando esse respaldo e tudo mais, para que ele já saiba como agir. Né? E repressiva no sentido de que, caso ele, de alguma forma, infrinja uma ou mais das regras previstas nesse contrato, que haja uma punição e tal, uma advertência, uma suspensão daquele anúncio, uma eventual suspensão de cadastro, durante um período, ou até o cancelamento mesmo. Só para esclarecer, pessoal, dentro da plataforma da N2N, a gente já criou metodologias para que vocês fiquem protegidos com aquilo que o Rafael está falando. Então, o dono do marketplace que utiliza a N2N Virtual como plataforma, ele pode realizar a moderação dos vendedores. Então, quando o novo vendedor se cadastra para realizar uma venda, você tem a opção de ativá-lo ou não. Então, se vocês quiserem, eu quero trabalhar só com vendedor que tem CNPJ, que tem mais de 5 anos no mercado. Vocês pedem essa documentação, analisam e depois ativam, por exemplo. Vocês podem moderar os produtos. Então, cada novo produto que entra, vocês são avisados que houve essa entrada para vocês ativarem. Isso vai impedir que as pessoas vendam produtos que não estão dentro do que vocês querem trabalhar no marketplace, coisas que vocês acham que é proibido e etc. E tem toda a opção também de, se num determinado momento o vendedor ele descumprir algo que está dentro do contrato de vocês podem desativá-lo. E aí ele não consegue mais vender nenhum produto dentro do seu marketplace. Perfeito, muito bom mesmo. É a questão que a gente estava comentando sobre essas atitudes preventivas, porque deixar para ter só atitudes punitivas, isso eventualmente não vai te eximir de uma eventual ação e tal, para que seja necessário apresentar esclarecimentos judiciais e tudo mais. Agora, quando se tem esses mecanismos em que você possa fazer um filtro dos vendedores e tal, porque assim, quando você tem um ranqueamento dos vendedores, você não precisa ficar de olho nos melhores, né, para fins disso que a gente está falando. Você precisa ficar de olho naqueles que apresentam problemas, com atraso de entrega, alguma reclamação da qualidade do produto e tal. Então, esses merecem uma melhor qualidade. Então, você filtrando esses vendedores, já fica mais fácil de fazer um acompanhamento. Né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto... Sobre esse ranqueamento ainda, gente, na N2N a gente tem também a opção do cliente tem uma integração que a gente trabalha, né, com a Trustbox, e aí tem a opção do cliente ele pontuar aquele determinado produto de um vendedor, então ele dá as estrelinhas,
E aí você já sabe como é que está sendo o feedback do seu cliente em relação a isso. Tem perguntas que os clientes podem fazer diretamente para o vendedor, que vocês também conseguem ir acompanhando, no Marketplace acompanha tudo. Então, tem todo um conjunto de moderações para que você consiga fazer isso. Saber quem são os vendedores que estão sempre melhor ranqueados e depois avaliar aqueles que estão piores ranqueados. Muito bom mesmo. O terceiro ponto que a gente pode colocar como uma dica aqui é a questão do atendimento. Assim, o Marketplace, ele precisa ter mecanismos para que apresente uma resposta, não necessariamente uma solução imediata, mas uma resposta àquele que está reclamando de algum problema que aconteceu, né? E muitas vezes, eu já fui tema de palestras minhas em empresas, muitas vezes o consumidor, ou o usuário, vendedor, por exemplo, né, porque ele também pode abrir algum chamado para reclamar de algum problema que aconteceu, muitas vezes eles só querem ter atenção, eles só querem que você apresente ali uma resposta para o que está acontecendo, né? E esse aí é o papel desse atendimento, né, de você ter um mecanismo ali para que, primeiro, havendo um problema, o consumidor ele vai entrar em contato primeiro diretamente com o vendedor. Não sendo possível resolver, ele vai acionar o Marketplace. Então, ele precisa ter esse canal de comunicação, né, para que seja possível atender essas eventuais reclamações, né, e apresentar soluções e tal em prazos razoáveis. Tem algum comentário? Alguma dúvida? Não, agora pode ir direto. Então tá. Não, porque assim, eu também, como eu que trabalhei com a parte contratual também, então essa questão do atendimento e tal, eu também sei um pouquinho como funciona no N2N, né? Na plataforma em si e tal, e nos marketplaces que são feitos. Aí imaginei que fosse comentar, mas ok. Deixa eu então passar umas informações, vamos lá. Vai lá. Essa parte do atendimento, gente, a gente já colocou em pontos importantes do telefone, que normalmente é o telefone de saque, e o e-mail, para os clientes entrarem em contato. Quando você está realizando uma compra, se você tem problema, você entra em contato diretamente com a gestão do Marketplace, porque foi ali que você realizou aquela compra. Então, por isso que vocês têm que ter ali política de cancelamento, de troca, tudo disponível para as pessoas já saber qual é o procedimento em caso de realização disso. Eu vou criar um webinar também específico sobre a parte de atendimento para vocês. A gente tem no nosso programa de benefício um convênio, uma parceria diretamente com o Zendesk, e aí vocês conseguem ter todo um programa de fazer suporte ali para e-mail, abertura de ticket, etc., para controlar melhor essa parte de saque, com todo um desconto. Vocês pagam aí no primeiro ano mais ou menos $3 para utilizar o sistema deles, que é muito bom. Então, em dia, vocês entram lá no nosso site, tem a parte do programa de benefícios, vocês vão ter acesso a como é que vocês podem fazer isso também. Excelente. E a última dica, né, que a gente já tinha começado a falar sobre ela, é a questão de você estabelecer, você gestor do Marketplace, criar, né, estabelecer termos de uso e política de privacidade adequados, né, que ali nesse termo de uso principalmente, você vai indicar para o consumidor como é que ele pode exercer alguns direitos dele, por exemplo, a devolução, como é que ele faz a devolução de um produto, ali vai informar, né, como é que são as regras para que os vendedores, quando fizerem os seus anúncios também, eles observem ali como é que será feita a devolução de determinados produtos, o direito de arrependimento, né, do consumidor, a política de troca, como é que são feitas as trocas. Ele não quer devolver o dinheiro, ele quer ficar com o produto, mas esse está com defeito, ele quer trocar, como é que faz? E se ele quiser devolver também, como é que funciona o reembolso e tal. Então, tudo isso você vai ter lá nesse termo de uso do seu Marketplace para poder passar para as pessoas aí. E quando você fala de troca, pessoal, eu vou fazer também um webinar específico sobre isso com o pessoal do Correio. Depende aí de que transportadora vocês trabalham. Mas como a maior parte dos sellers, dos vendedores, eles usam o Correio, existe um tipo de remessa que você faz que dá direito a você retornar em caso de troca. Então, o melhor tipo de frete, quando vocês adquirem com o Correio, é esse.
Se o cliente precisar realizar uma troca, não tem que pagar de novo. Já está incluso ali naquele valor. Bom, Rafa, a gente explicou um pouquinho aí sobre essa parte de habilidade que existe do dono do marketplace, né? Uhum. E aí entra uma outra área, que é o quão importante é o gestor do marketplace acompanhar todo o processo de compra, para garantir que houve a entrega. Ele realmente tem que seguir o passo a passo para ver que o vendedor fez essa entrega lá no ponto final para o comprador. E se tiver alguma reclamação, é necessário fazer uma devolução. Sim, né? Ele precisa acompanhar, como a gente estava comentando inicialmente, porque o gestor do marketplace, ele acaba, por ele participar da cadeia de consumo, né? O consumidor, ele só compra o produto de um determinado vendedor porque o marketplace disponibilizou um espaço para esse vendedor poder anunciar o produto ou o serviço. Então, por haver essa participação do marketplace nessa relação de consumo, ele acaba participando. E em participando, ele também precisa assumir, eventualmente, né, caso a caso, isso é analisado caso a caso, mas ele acaba assumindo os riscos da atividade empresarial. Então, em caso de falta, a entrega de um produto, ela precisa ser feita dentro do prazo que foi combinado, né? Se não foi possível entregar por atraso ou porque alguma outra eventualidade, esse prazo que é estabelecido, ele já tem que incluir essas eventualidades. O produto foi ele foi furtado no meio do caminho, né? Enfim, então esse prazo que é dado, ele já tem que prever essas situações em que houver problema com a entrega, para que fique um prazo nem muito curto e nem muito longo, né? Ele seja razoável. E a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre essa questão do prazo de entrega, mas a questão da devolução, pelo fato do gestor do marketplace participar dessa relação de consumo, ele também tem que se preocupar em caso de o consumidor querer devolver o produto ou reclamar da qualidade do produto e tal. Então, ele tem que procurar se interessar em apresentar uma solução para esse consumidor. Quando o produto ele é entregue dentro do prazo combinado, pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 7 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo se ele quiser. Se ele não quiser mais o produto, ele pode devolvê-lo e ele não precisa justificar. Isso é um direito que ele tem, que é o chamado direito de arrependimento, de desistência da compra. É o prazo de 7 dias. Se a entrega ainda não foi feita, esse prazo ainda não começou a correr. Então, a qualquer momento, antes da entrega, o consumidor pode cancelar essa compra. Fez a entrega, tem 7 dias, ele pode desistir. Passou desse prazo de 7 dias, se não tiver nenhum problema no produto, ele estiver adequado, ou no serviço, né, na prestação de serviço, ele estiver adequada, e aí o consumidor ele já não tem mais esse direito de exigir a devolução por insatisfação. Agora, se depois desse prazo de 7 dias o produto ou o serviço ele for objeto de uma reclamação por defeito, por algum vício de qualidade, de quantidade, ele tiver algum defeito, aí o consumidor ele vai levar esse produto na assistência técnica. Quando ele leva para assistência técnica, ele tem 30 dias para apresentar uma solução. Colocou o produto na assistência técnica, tem que dar a solução em 30 dias. Se o produto realmente está com defeito ou se não tem defeito nenhum, né? E se dentro desse período for observado que o produto realmente está com algum defeito, aí o consumidor ele tem opções. Ele pode devolver o produto, ele pode ficar com o produto avariado e pedir o abatimento do preço, ou ele pode pedir a substituição por um produto que seja da mesma espécie, né, do mesmo tipo, ou equivalente, né, nesse período. Mas aí ele pede para onde ele comprou ou aí já é direto com o fabricante? Aonde ele comprou, né? Ele tem que entrar em contato com o vendedor.
os casos de desistência no prazo de 7 dias, direto com o vendedor, né? Que foi o canal que ele... E geralmente ele vai entrar em contato com o vendedor, se o vendedor não der resposta para ele, ele vai entrar em contato com o marketplace. E acho que a partir daí, se o marketplace não tiver mecanismos para filtrar essas reclamações feitas direto no canal de atendimento do vendedor, aí nesse momento o marketplace vai ter ciência desse problema e aí ele tem que começar a adotar medidas para contornar esse problema, né, para tentar resolver. Agora, se for um problema de defeito, é a mesma coisa, como qualquer grande loja, né, como se a gente for comprar um produto numa loja física. A gente volta, depois percebeu, levou lá na assistência técnica, percebeu que está com problema, você vai levar com a sua nota fiscal até o vendedor. No caso, o vendedor, ele quem vendeu o produto está num ambiente virtual, mas ele tem os meios de acessar, né, de se comunicar com ele. Então, o consumidor vai entrar em contato com o vendedor, se não conseguir, ele vai entrar em contato com o marketplace, vai falar, olha, eu quero devolver porque esse produto veio com defeito. E aí ele, nesse momento, qual a postura do gestor do marketplace? O vendedor tem que atender esse chamado dentro de um prazo determinado, que aí isso é bom colocar, por exemplo, naquele contrato que eu falei lá atrás, entre o marketplace e o vendedor, que as reclamações feitas por consumidores têm que ser atendidas até o prazo tanto, isso aí pode ser estabelecido contratualmente. E aí compete ao marketplace fazer o que nesse momento? Fazer o papel de fiscalização. Olha só, já resolveu o problema do consumidor? Não resolveu? Tem que resolver. Porque se eventualmente isso for gerar uma ação judicial, o próprio marketplace pode responder por isso e ele depois ter esse direito de regresso, de entrar depois com um processo contra o vendedor para se ressarcir dos prejuízos. Rafa, esses 7 dias que você comentou, são 7 dias corridos ou úteis? Corridos. Corridos, tá legal. Úteis só então, pessoal, contrato e no processo. Só para resumir, tá? Como vocês têm que fazer todo esse treinamento para verificar se realmente houve essa entrega, na N2N Virtual, a gente já preparou a plataforma de forma que você possa segurar o pagamento do vendedor para que garanta a entrega no final para o consumidor. Tá? Então, assim, se o consumidor não disse que recebeu, você pode segurar para o vendedor também não receber esse dinheiro e não sumir. E aí, vocês receberem todo o valor e ficar segurando. Só tem uma nova regulamentação do Bacen, que já temos um vídeo sobre isso, à parte, eu não vou explicar aqui, então vocês podem assistir o vídeo, depois eu vou botar um link. Essa regulamentação do Bacen, ele especifica o que você tem que fazer, caso você resolva segurar todo o dinheiro. E a segunda forma dentro do split de pagamento, onde cada um quando tem uma compra, cada um já recebe seu pedaço, então o dono do marketplace ficou ali com uns 20%, o vendedor com 80%, mas você pode configurar uma forma para que esse valor não seja pago imediatamente. Segura ali por X dias, que seja o tempo disponível para o cliente receber, tá? E aí, vocês têm que lembrar também o seguinte, isso sempre o vendedor, ele tem que estar com essa informação. O prazo de entrega tem que ser somado. A gente já tem isso dentro da N2N Virtual, na plataforma, então ali ele já diz qual é o prazo. Mas você lá no cadastro de produto, qual é o prazo de preparação desse produto. Se vocês sabem que demora para entregar aquele produto ali 2 dias, ali dentro, no cadastro de produto, e a gente vai somar o período do frete com esse período de preparação desse produto, tá? Existe uma norma diferente quando se fala de troca, porque, se eu não estou enganada, a troca de uma loja física não é obrigatória se o produto não for defeituoso. Mas na loja virtual, como o cliente ele não teve contato com o produto, então, mesmo que não tenha um defeito, mas eu não gostei da cor, eu vou poder trocar, não é isso? No prazo de 7 dias, isso aí. No prazo de 7 dias, a contada a entrega, é isso aí. Então, tem que se atentar também a isso, tá, gente? Saber que o cliente ele tem direito a fazer essa troca porque ele não viu o produto. Há um tempo atrás, tinha um projeto, Rafael, não sei se saiu essa legislação,
com prazo de entrega mais e-commerce. Você chegou a acompanhar? Você lembra se isso saiu? Não saiu. Por enquanto que eu saiba, ainda não saiu, não. Então, legal, gente. De qualquer forma, tem que ficar de olho. Pode ser que eles lancem essa nova legislação com esse período máximo e a gente vai ter que... Como a gente fica sempre a mercê da entrega do correio ou de alguma transportadora, a gente tem que se precaver quanto a isso. Rafael, já teve alguns clientes donos de e-commerce que eles fizeram... Desculpa, alguns donos de e-commerce já relataram que alguns clientes informaram que não receberam um produto ou que receberam uma caixa vazia, sendo que o vendedor tem certeza que ele enviou corretamente. Ele consegue, inclusive, rastrear a entrega. O que pode ser feito nesse caso? Como é que o dono do marketplace pode se precaver desses clientes mal intencionados que agem de má fé, querendo dar uma volta assim, dentro do e-commerce? Exatamente. E às vezes não é nem o cliente, né? Às vezes é entre esse caminho de você postar o produto e entre postar e receber, acontecem furtos, assaltos e tal. Em relação a esse ponto, o interessante sobre a questão que você falou do cliente, isso pode ser feito, por exemplo, pela pesagem, né? Você sabe se o produto, dependendo do produto em que dê para fazer isso, quando você posta ele, você faz a pesagem e quando ele recebe com a pesagem também, e aí ele sabe que, né, pelo menos tem algum indício material de que o produto foi entregue para o cliente. Quando o cliente ele recebe o produto e dá o seu ok, né, lá também já é um início de prova material de que ele recebeu o produto e tal. Mas muitas vezes o cliente, na maioria das vezes, ele só descobre que o produto ele não está ali depois que ele abre a caixa. E muitas vezes isso é gerado por problemas com furto nesse caminho entre a postagem e a transportadora. Para esses casos, tem que ser feito boletim de ocorrência, inclusive, né, para evitar, se você for demandado na justiça por algum problema, você poder colocar isso como prova, como uma justificativa de por que houve atraso nessa entrega aí. Agora, como eu tinha falado lá atrás, toda atividade empresarial, o risco dela pela lei do consumidor é do empresário. Então, assim, o produto ele não foi entregue, o prejuízo é de quem? Quem que tem que assumir essa responsabilidade? No caso, é o empresário. Ele é que precisa entrar em contato imediatamente. O cliente entrou reclamando, olha, o produto não veio, ou veio um tijolo e tal, como a gente já ouviu reportagem falando sobre isso. E o que eu faço? Imediatamente o vendedor precisa enviar um outro produto para o cliente, né? E ele assume o risco do prejuízo, porque essa é a regra, né? Aquele que ofere lucros com a atividade empresarial acaba por assumir os riscos. Agora, em relação ao prazo de entrega, né, se a entrega ou se deu problema nessa entrega, como esse problema que você citou, quando o vendedor ele estabelece um prazo para fazer a entrega, ele também já considera essas eventualidades. Né? Se ele colocou lá um prazo, por exemplo, de 30 dias para entregar o produto para uma determinada localidade. Estou colocando um prazo grande para dar um exemplo. E dentro desse prazo de 30 dias aconteceu esse problema de chegar o produto, mas chegou o produto errado, se dentro do mesmo prazo o fornecedor, no caso o vendedor, consegue enviar novamente um novo produto, não tem problema nenhum. Ele cumpriu a oferta dentro do prazo que ele combinou. E aí não vai ter problema. Então, é importante, nesse caso, procurar estabelecer prazos, já considerando essas eventualidades, né, que quando acontecem precisam ser sanadas. Quando o vendedor ele se recusa a enviar um outro produto, compete ao gestor do marketplace entrar em contato com ele e falar, olha só, pelas regras que a gente estabeleceu contratualmente, aquele contrato inicial lá atrás, que precisa fazer o atendimento aos direitos do consumidor, e pela própria legislação, ele precisa cumprir a oferta. Se a oferta foi enviada defeituosa, ele precisa sanar. Porque se não fizer, pode ser que o marketplace
dependendo do caso concreto, ele possa ser chamado num processo não para enviar o produto, porque ele não vende, dependendo do marketplace, ele não vende produto, ele é só mero intermediador, mas responder por eventuais danos materiais e morais e tal, para depois, também assumindo o risco do seu próprio negócio, né? Depois entrando com um processo de regresso contra o vendedor, né, nesses casos. Eu sempre sugiro, isso aí é uma coisa que é interessante colocar no contrato com o vendedor, que se o vendedor ele saiba lidar com problemas assim, concedendo, por exemplo, já houve uma falha nessa entrega, de alguma forma, já aconteceu um problema aí, então ele precisa apresentar uma solução. E como eu falei, muitas vezes o consumidor ele só quer atenção, ele só quer ser bem tratado e apresentar uma solução razoável. Às vezes não é a melhor, mas é uma razoável que ele aceita. Então, por exemplo, a concessão de um crédito para compras futuras, né, o estorno do valor com a concessão de um crédito para compensar esse problema que ele teve aí, um vale compras, alguma coisa assim, do vendedor para com esse cliente. Primeiro ele acaba fidelizando o cliente, né, com essa postura, né, mostrando que é uma empresa séria, né, ou que é uma pessoa física comerciante mais séria, e que está disposta a manter a fidelidade do cliente, independente do prejuízo que eventualmente ele possa passar, e apresenta uma solução razoável para o consumidor muitas vezes. E se o consumidor não aceitar, é sempre importante que tudo isso seja documentado, mande por e-mail, né? Formalize isso de uma forma que você possa, o vendedor e o gestor também do marketplace, possa, se ocorrer de ser chamado num processo para se defender sobre alguma coisa, algum defeito desse tipo, ele possa ter o que falar. Olha, eu tentei todas as medidas contratuais previstas, eventual estorno, né, se for o caso, foi providenciado e tudo mais, para poder minimizar ou até conseguir uma improcedência numa ação de direito consumidor assim. Beleza. Pessoal, sobre essa parte de fraude, né, os clientes com má fé, já tem um vídeo onde eu conversei com o pessoal da ClearSale falando sobre antifraude, o que pode ser feito sobre isso. Então, vocês podem procurar aqui também no nosso canal. Depois eu vou postar o link aqui também para vocês assistirem. E quando você está trabalhando com uma transportadora, sempre tem a opção de seguro também dessa transportadora. Então, nos casos de furto que o Rafael mencionou, é importante vocês fazerem essa contratação do seguro, que aí vocês vão ter o reembolso do valor para poder repassar isso para o cliente. Tá? Falando aí sobre a transportadora, Rafael, quando a culpa é da transportadora, no atraso. Então, eu prometi a entrega em 5 dias, a transportadora, ao invés de entregar em 5, só entregou em 10. Aí pode causar uma devolução de um cliente, isso pode dar processo. Como é que essa questão pode ser tratada? Então, a questão das devoluções, sempre que acontece uma falha na prestação de serviço, algum defeito, né, ou um vício de qualidade ou quantidade, o consumidor ele pode desistir da compra até aquele prazozinho de 7 dias a partir da entrega. Se não for entregue, ele pode desistir a qualquer momento. Então, em caso de atraso, ele pode desistir, pedir o reembolso, né, e aí, volto a dizer, isso também é ônus do empreendimento, né, faz parte do risco do empreendimento, perder uma compra pelo atraso de uma transportadora. Tá, mas aí, como é que se resolve esse tipo de problema? O que eu tenho visto, né? Às vezes, o vendedor, ele coloca ali um prazo muito curto que ele sabe que não vai conseguir cumprir com uma transportadora ou qualquer transportadora que ele contrate, com a ansiedade de tentar vender mais em determinados períodos, né? Acaba colocando prazos curtos que não vai cumprir e vai gerar um problema, uma reclamação e eventualmente uma ação judicial. Outras pessoas colocam prazos muito longos, que aí acaba, né, você entra lá, o consumidor vê lá um produto ou um serviço e fala, pô, o preço está bom, mas quando vai ver, no caso do produto, o prazo, poxa, 40 dias para entregar, então eu desisto da compra. Então, é necessário que o vendedor, nesse caso, ele conheça o parceiro com o qual ele está trabalhando. No caso, essa transportadora que ele contratou para fazer as entregas.
né? Então, ele precisa saber, essa transportadora, ela cumpre seus prazos, né, para poder estabelecer prazos razoáveis para que essas, não só eventuais atrasos, por exemplo, como eu já citei antes, acontecer um caso de furto, isso já tem que estar incluído dentro do prazo, né, que é dado um prazo já considerando essas eventualidades. E o marketplace, volto a dizer, ele também tem um papel importante nisso, o gestor do marketplace tem um papel importante, porque como ele participa da relação de consumo, ele precisa saber se está sendo entregue o produto. Como você disse, Érica, o sistema, a plataforma de vocês, ela tem diversos mecanismos para ajudar a fazer o controle preventivo de problemas, né? Ou até para dar atenção, uma resposta para o cliente em caso de problema. E é por aí mesmo. Em caso de atraso de entrega, o consumidor vai entrar em contato com o vendedor, se não conseguir solução, vai entrar em contato com o gestor do marketplace e ele vai ter que cobrar do vendedor. Olha só, está dentro do prazo ou não está dentro do prazo, né? Temos que buscar aqui uma solução para isso. E se passar do prazo, eventualmente, como eu disse, tentar compensar o consumidor de alguma forma. Se ele ainda quiser o produto, para evitar uma futura demanda judicial, né? A gente vê muito época de Natal que o pessoal compra, ou épocas de aniversário, ou de Dia dos Namorados, que são em alguns marketplaces que há compras, né, específicas voltadas para presentear alguém e por alguma razão atrasa ou não entrega, então, assim, quando se entra com um processo judicial, a probabilidade de haver uma condenação, de uma indenização por dano, não só para ressarcir o que foi pago, mas também uma indenização por dano moral, por todo aborrecimento, pela expectativa que foi criada, né, e que não se concretizou, é alta de ter uma indenização assim por dano moral. Então, uma compensação que lá o vendedor ele sugira para o consumidor, né, numa situação assim de problema com entrega, ele muitas das vezes ele vai estar conseguindo evitar um problema e um prejuízo futuro que é praticamente certo, entendeu? E ele procurando dialogar com o consumidor, né, e apresentando soluções razoáveis assim, muitas das vezes evita-se um processo judicial. Assim. Então, pessoal, uma das coisas que a gente tem que fazer em época que você sabe que tem pico de venda, Natal, Black Friday, Dia dos Namorados, para algumas pessoas, Dia das Mães, Dia dos Pais, já tem que dar um prazo maior, porque a probabilidade da transportadora errar no prazo que ela está dando é muito grande. Tá? Rafael, a gente está falando muito sobre entrega do produto. E aí o Júnior entrou aqui com uma questão, uma pergunta que ele deixou aqui no YouTube, sobre serviço. Aham. A pessoa comprou um serviço no marketplace, o cliente reclamou que o serviço não foi feito. Na verdade, às vezes o serviço foi feito, mas não é com a qualidade que ele queria, ele não entendeu muito bem o que seria entregue. Como é a disputa? O que o gestor do marketplace tem que fazer nesse caso para dizer se realmente foi entregue ou não? Nesse caso, o anunciante ele é um prestador de serviço, né? Muitas vezes ele anuncia um serviço que ele ou terceiro presta. Né? Então, quando se faz um anúncio, quando se faz uma oferta, pela lei do consumidor, a oferta vincula o proponente. Então, quando um serviço não é prestado, gera o dever de eventualmente indenizar, né, esse consumidor por algum dano material ou moral que seja decorrente disso. Né? Volto a dizer, se o marketplace ele identifica um problema com um determinado vendedor, para esse caso específico, no caso de um prestador de serviço, ele não vai conseguir, talvez, repor o serviço porque não é um produto que ele consegue reenviar ou conversar com o vendedor para reenviar o produto. Muitas vezes o consumidor já não quer mais o serviço com aquela pessoa porque ele viu que o serviço não foi bem prestado. Então, nesse caso, o papel do gestor é procurar, desde que se estabeleçam lá regras no termo de uso, regras no contrato que vigora entre o marketplace e o vendedor, para que se estabeleçam responsabilidades, né, do vendedor para hipóteses como essa, para que o vendedor ele assuma perante o consumidor a responsabilidade pelo prejuízo que ele eventualmente causou. Porque, eventualmente, se acontecer do vendedor não se colocar à disposição para reparar isso aí, pode ser, dependendo do caso concreto, que o marketplace possa ser responsabilizado
por ter feito, disponibilizado um espaço virtual por intermédio do qual o prestador de serviço anunciou o seu serviço, mas não foi prestado. Quer dizer, de alguma forma, mesmo que de maneira menor, né, ele contribuiu ali para que fosse para a ocorrência dessa falha. Mas quando o gestor do marketplace ele adota posturas preventivas e punitivas, preventivas no sentido de fazer esse controle, apareceu a primeira reclamação, acompanhar para saber o que está acontecendo, por que isso, se o prestador de serviço está eventualmente apresentando uma solução razoável. Não apresentou, o gestor procurar apresentar uma punição para ele, né, uma advertência ou uma suspensão e tal, com a suspensão, por exemplo, do anúncio, se ele não conseguiu cumprir, para que evite a reincidência desse tipo de problema, e o marketplace eventualmente não tem que responder. Uma coisa importante para se dizer é que, assim, sempre numa relação de consumo, não é possível você isentar a responsabilidade do fornecedor. Nesse caso, a responsabilidade, digamos assim, principal seria do vendedor, né, do vendedor do serviço ali, que anunciou um serviço e não prestou. Mas a legislação, ela, como eu expliquei anteriormente, ela autoriza que o consumidor, em caso de não conseguir achar o vendedor ou não conseguir, ou achar que não vai conseguir responsabilizar o vendedor, entrar com processo contra o marketplace para buscar uma indenização nesse sentido. Aí depende muito do caso a caso, depende do modelo do marketplace, né? Tem marketplaces que eu já vi casos, por exemplo, da falta de entrega de determinado serviço, em que o marketplace não foi condenado a entregar porque ele não entrega produto, mas ele foi condenado a indenizar pelos danos causados decorrentes da não entrega. Por outro lado, eu já vi também casos na justiça de pessoas que anunciaram, por exemplo, a venda de nesse caso foi um produto, e esse produto ele acabou não sendo entregue, foi pago um valor extremamente alto, e esse produto acabou não sendo entregue, e o marketplace disponibilizava, como a plataforma N2N disponibiliza, mecanismos seguros para fazer essa venda, no sentido de que, olha só, eu coloquei esse produto ou esse serviço à venda. Se o consumidor ele reportou que esse produto não foi entregue, ou foi entregue com defeito, ou esse serviço não foi prestado, a plataforma tem ali, como a N2N tem, como a Erika comentou, no sentido de segurar esse valor até que o serviço seja efetivamente prestado, até que o consumidor dê o ok dele e fala, o serviço foi prestado, pode pagar, entendeu? Então, tudo depende da forma como o marketplace age. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, do produto que não foi entregue, era até um carro que foi vendido por 25 mil, o comprador, existia no marketplace a opção de fazer o pagamento por intermédio de uma empresa associada em que segurava o dinheiro caso o produto não fosse entregue, mas o consumidor optou, embora isso estivesse claramente escrito lá no termo de uso, dizendo, olha, nós temos mecanismos seguros para fazer essa venda e caso não se concretize, a gente devolver seu dinheiro. E ali ele optou, o consumidor, por não usar esse mecanismo. E aí o que aconteceu? Nesse processo judicial, ficou entendido que a responsabilidade não era do marketplace, porque ele colocou no termo de uso lá, e o termo de uso foi checado pelo consumidor, foi lido, foi aceito, houve concordância com os termos lá, inclusive com a possibilidade de contratar ou não essa empresa intermediadora para fazer o pagamento. Ele optou por não fazer e acabou não conseguindo êxito no processo. Pessoal, uma das formas também de evitar a reclamação do cliente, principalmente nessa parte de serviço, é vocês descreverem muito bem o que vai ser entregue. Então, a gente tem diversos campos dentro da plataforma, lá na parte de cadastro de produto, onde você tem descrição curta, descrição detalhada, qual é a garantia, o que está incluso, para que o cliente perceba e entenda muito bem o que ele está recebendo. Vocês têm que lembrar que numa compra online, a pessoa nem sempre ela consegue tirar as dúvidas que ela foi gerada. Então, a gente tem que ter tudo bem escrito e documentado para que depois não haja reclamação do cliente. Tá? Rafa, a gente tem falado muito, em todas as coisas que você comentou, você falou do cliente conversar com o vendedor.
em caso de reclamação. E aí existem alguns donos de marketplace que querem tirar os dados dos vendedores, ocultar essa informação, porque normalmente o marketplace ele sempre tem lá aquela informação, quem é o vendedor, né, o vendido e entregue por fulano, o fornecedor é tal. E, se eu não me engano, é legislação. Eles têm que informar quem é que está vendendo, é uma forma de se resguardar. Exatamente. O que você indica eles fazerem? Eles podem tirar essa informação? Você indica não tirar? Como é que fica? Eu não recomendo, porque quanto mais o marketplace ele isola as informações do vendedor, maior responsabilidade ele está tendo com aquela relação de consumo. Quando um marketplace, por exemplo, ele é um mero balcão de negócio, ele só anuncia, mas não vende nada. Ele também não faz a intermediação da compra e do pagamento, por exemplo. Isso é tratado de um jeito na legislação, né? E até na justiça tem entendido que nesses casos, por exemplo, dependendo do caso a caso, né? Mas a responsabilidade é atenuada do marketplace, porque ele é um mero balcão, ele não está participando diretamente, ele só está recebendo a comissão. Então, como aconteceu nesse caso que eu expliquei da compra e venda, né, do carro, como ele só anunciou e o consumidor não adotou as cautelas necessárias, ele acabou sendo isentado de responsabilidade. Mas, ao contrário, quando o marketplace começa a reduzir essas informações referentes ao vendedor, ele começa a assumir a responsabilidade pelos problemas. Então, eu não recomendo isso, pelo contrário. Dentro de uma relação entre marketplace, vendedor e consumidor, a ideia é que o gestor do marketplace, ou a marca, né, que ela seja apenas uma intermediária ali, que ela aproxime as partes para fazer uma venda, e não que ela interaja demais. Não que não possa ter esse modelo, até pode, né, não é proibido por lei, mas quanto mais se faz isso, mais participação se tem nessa relação de consumo. E quanto mais participação tem, maior responsabilidade o marketplace acaba assumindo. Então, eu não recomendo. Eu recomendo que se coloque, primeiramente, no contrato entre o marketplace e o vendedor, que essa informação ela fique clara, inclusive, no próprio anúncio, né, que ele coloca algumas informações ali sobre quem é o vendedor. Porque muitas vezes, olha, isso acontece com muita frequência, quando o marketplace ele cresce demais e ele ganha reputação no mercado de consumo, o vendedor, o comprador, o consumidor, quando ele opta por comprar junto a um determinado marketplace, dá preferência para um do que a outro, um dos critérios que ele usa é exatamente a confiança naquela marca. Então, quando ele resolve contratar junto ao seu marketplace, que ganhou uma reputação muito grande, ele está confiando na sua marca mesmo, ele sabendo que vai ser vendido por um determinado vendedor. Muitos consumidores também não sabem que aquele serviço, e isso aí geralmente é associado a uma falha no anúncio, muitos consumidores não sabem que aquela venda não está sendo feita pelo marketplace. Tem marketplace que anuncia produtos também, né, e serviços, e eles não sabem, eles acreditam que aquela venda está sendo feita pelo próprio marketplace, quando na verdade está sendo feito por um vendedor cadastrado, né? Então, quando se coloca a informação sobre um determinado vendedor, você está procurando se resguardar de uma eventual responsabilização, né, de um processo, né, uma responsabilidade principal, num eventual processo em que o consumidor ele reclame de alguma falha nessa venda aí, nessa compra e venda. Então, eu não recomendo. E que isso seja colocado também no termo de uso. No termo de uso, é necessário colocar informações como, por exemplo, o nome do dono do marketplace, né, da empresa que é responsável por aquele marketplace, CNPJ e tudo mais, e a informação de que não é que você está se isentando de responsabilidade absoluta, porque isso depende das regras do Código de Defesa do Consumidor, mas que aquela venda está sendo feita, ela está sendo providenciada, ela está sendo separada para entrega e tudo mais,
por um vendedor especificamente, né? Então, isso você colocando isso no termo de uso, você já dá um direcionamento para o consumidor, porque ele já sabe, tá, então o problema não foi o marketplace, ele foi só um anunciador. O problema foi desse vendedor especificamente aqui, que anunciou errado e tudo mais, e deu problema. Você ia perguntar alguma coisa? Pessoal, então, só para dar uma fechada aqui também. Eu entendo porque o medo de botar os dados dos vendedores, né? O medo do dono do marketplace é que a pessoa compre diretamente com o vendedor ao invés de comprar dentro do marketplace. Então, para isso, o que a gente faz a gente tem alguns campos específicos, né, dentro da plataforma. O que a gente mostra quando a pessoa está comprando é só o nome do vendedor. A gente não mostra informação de contato. E o que a gente indica é que vocês, ao moderarem a entrada do novo vendedor, impeçam também que se coloque telefone, site, e-mail e etc. Inclusive, algumas pessoas burlam e colocam até no produto. Então, faz parte da moderação você tirar esse tipo de informação. Agora, tem um vídeo aqui no nosso canal, onde eu já falei sobre as estratégias de atração e aumento de vendas do seu marketplace. E aí, nesse vídeo, você pode ver como é que você faz sobre o seu branding, sobre a marca, para que a pessoa realmente confie em você, compre você, ao invés de ficar comprando lá no vendedor. E uma das formas até de vocês garantirem isso é essa garantia de entrega que a gente falou. Então, você acompanhar todo o processo para garantir que aquele produto ou serviço vai ser entregue no final, segurar o dinheiro do cliente, fazer essa retenção e só pagar o vendedor quando isso acontecer, que é mais um diferencial que o seu marketplace vai ter sobre a concorrência ou sobre outros vendedores, tá? Pessoal, eu vou encerrar por aqui as nossas perguntas. Peço para vocês, quem gostou aqui do vídeo, clicarem para seguir aqui o canal, tá? Já tivemos aqui alguns inscritos hoje, mas quinzenalmente a gente está lançando esses vídeos ao vivo, dia de quinta-feira, às 21 horas. O tema vai ser sobre a parte de mídia e imprensa. Então, daqui a 2 semanas vocês vão poder acompanhar. Quem quiser entrar em contato, quem quiser testar a plataforma, a gente tem um trial de 10 dias, através do nosso site www.n2nvirtual.com.br. Na seção de planos, vocês conseguem cadastrar. Já cria o teu marketplace na hora, vocês já começam a testar. Rafael, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Se você quiser, vou pedir para você deixar aqui os seus contatos, se você quiser, para quem precisar ir fazer a contratação, né, de uma consultoria jurídica, tirar alguma dúvida. Fica à vontade. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom poder falar sobre o direito do consumidor, né, sobre a questão do e-commerce, e fico à disposição sempre que vocês precisarem. O meu Facebook, Rafa Grão. Vocês podem me procurar lá, podem adicionar lá, que vocês conseguem falar comigo aí. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigada, pessoal, que participou ao vivo. Depois, se vocês quiserem deixar também comentários, eu sempre estou acompanhando o canal para responder vocês, tá? Abraço, galera. Tchau, tchau.